Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouquinho de supply chain, né? E como é que o supply chain influencia aí no e-commerce. Eu vou começar falando um pouco de crescimento, né? E do crescimento do e-commerce, o que está por trás desse crescimento. Então, quando a gente fala de crescimento de e-commerce, a gente precisa olhar, na verdade, três coisas que estão por trás desse crescimento. Primeiro são os novos comportamentos, né? A gente está falando de um crescimento que vem muito embasado nas mídias sociais, onde o uso do celular ele é primordial, né? Hoje em dia, mais de 60% das compras do e-commerce mundial são feitas através do celular, e um crescimento que vem, né, fomentado por uma economia circular, onde cada vez mais a gente vê troca, vê reuso, vê aluguel. Um outro ponto que está por trás aí desse crescimento e que não pode ser desprezado são os novos canais, né? Então, além de novos comportamentos, a gente tem novos canais acontecendo. Então, as empresas estão indo direto ao consumidor, então a gente vê aí uma aproximação das indústrias para o consumidor final. O B2B, né, o e-commerce entre empresas crescendo bastante, e essa fusão de canais, né, o digital e o físico aí se fundindo. Esses novos canais, todos trazem impactos ao supply chain. Então, empresas que tinham o seu supply chain bastante consolidado, por conta desses novos canais, começam a ter que repensar a sua cadeia de suprimento. E aí a gente tem o nível de serviço. Então, o nível de serviço, ou uma exigência por um maior nível de serviço, também traz um impacto importante no supply chain. Então, a gente está vendo cada vez mais um aumento de retornos, à medida que a gente cresce o e-commerce, proporcionalmente a gente também cresce bastante o nível de retornos. A gente vê a inteligência artificial como sendo um vetor desse nível de serviço e muitas vezes podendo ser utilizada para diminuir o nível de retornos, né? Então, além de aumentar a experiência do consumidor, ela pode ser usada para diminuir o nível de retornos. E a velocidade da entrega, né? Então, a gente sai aí de um next day delivery para um same day delivery para um 3 hours delivery, né? Então, entrega no próximo dia, no mesmo dia, em poucas horas. E a logística vem aparecendo cada vez mais como um diferencial competitivo. Na DHL, a gente fez uma pesquisa com os nossos clientes e a gente percebeu que 95% dos clientes que hoje estão atuando na área de e-commerce dizem que a logística ou o supply chain é essencial para a boa entrega da estratégia de e-commerce. Então, quando a gente fala de e-commerce, a gente também está falando muito de supply chain, a gente está falando muito de logística. E dentro da logística, a gente percebe claramente, né, que a velocidade de entrega é o primeiro ponto que vem aí à mente dos nossos clientes, né? Mas não é só velocidade de entrega. Quando a gente fala de serviço, a gente está falando de serviços que precisam sim ser mais rápidos, né? Então, cada vez mais o consumidor final ele quer receber rapidamente a sua compra, mas esse nível de serviço ele também precisa ser mais confiável. Então, eu quero saber que se você me falou que vai entregar em 24 horas, são 24 horas, né? Não vão ser 12 horas, nem vão ser 36 horas. Então, a confiabilidade, ela começa a ter um papel importante dentro dessa equação. Além disso, a gente percebe uma tendência de customização, né? Então, o consumidor quer cada vez mais poder escolher o horário, poder escolher o formato em que a mercadoria vai chegar, e isso tudo traz uma complexidade para a cadeia que não pode ser desprezada.
num ambiente que já é desafiador, né? Então, quando a gente olha o ambiente do Brasil, ele por si só já é um ambiente desafiador. Um país de dimensões continentais com infraestrutura deficiente, né? Uma combinação aí bastante desafiadora quando nós falamos de supply chain ou de logística. E dentro desses desafios, existem vários elementos. Então, a tecnologia é um deles. O desafio da gente ter sistemas integrados para garantir um bom fluxo de informação é um desafio. Garantir que esses sistemas possam prover visibilidade para todos os participantes da cadeia, não só para o consumidor final, mas para cada um dos elos que está fazendo essa logística acontecer. A parte de infraestrutura, né, então todo mundo conhece bem o que é a malha rodoviária do Brasil, mas também quando a gente fala de malha aérea, a gente ainda tem uma malha aérea deficitária, pequena, com poucos voos, né, durante a pandemia, aqueles que trabalham com malha aérea perceberam as dificuldades que a gente teve de utilizar essa malha. E a infraestrutura dentro das cidades, né, falta de estacionamento, restrições de circulação. Esse é um dos principais problemas, por exemplo, hoje, para o crescimento do e-commerce na cidade de Nova York. Nova York hoje tem um problema seríssimo em relação a entregas de e-commerce por falta de infraestrutura na cidade para receber essas entregas. A cobertura é um terceiro desafio. Então, estando num país tão grande, estar próximo do consumidor é muito importante, porque é muito difícil eu conseguir entregar velocidade se eu não estou próximo do meu consumidor. E aí vem a pergunta, eu vou fazer isso com rede própria, ou eu vou fazer com rede de terceiros, ou vou fazer de forma híbrida, né? Integrando rede própria e de terceiros. Então, aqui tem sempre um desafio de desenho de malha logística bastante importante. E eficiência de custos, né? Quem trabalha em logística sabe que a logística foi, é e será um jogo de escala. Então, nós precisamos de escala para ter eficiência de custos. E a eficiência dos custos logísticos é o que garante a sustentabilidade desses negócios a longo prazo. Então, como que eu saio desse dilema, né? Quais são as formas que eu posso atuar para poder trazer escala para quem não necessariamente tem escala? Então, eu vou me associar a outras empresas e formar uma rede, eu vou usar os marketplaces que já possuem essa escala, eu vou usar um operador logístico. Existem diversas formas da gente trabalhar a questão da eficiência de custo através da escala, que precisam ser pensadas e exploradas quando a gente está falando aí de e-commerce. E aí, o nosso próximo pensamento precisa ser a respeito da sincronia operacional. Então, não adianta eu ter uma malha bem desenhada, eu ter escala, meu sistema está super integrado, ele ser capaz de prover visibilidade para todos os elos da cadeia, se eu não tenho uma sincronia em cada um dos... Obrigada. Em cada um dos pontos da minha operação. Então, a primeira milha, o fulfillment, a transferência, o centro de distribuição de última milha e a entrega, essa roda precisa estar muito bem sincronizada. Dependendo da empresa, a gente tem mais ou menos elementos dessa roda, mas eles sempre precisam estar sincronizados. Então, novamente, entra a questão da importância de integração de sistemas para essa sincronia acontecer. Mais do que só ter sistemas integrados, eu preciso garantir que
haja uma visibilidade em tempo real do que está acontecendo no passo imediatamente anterior e imediatamente posterior dessa cadeia. Para que isso? Para que eu seja capaz de prever e ajustar em tempo real a minha operação. A operação que está acontecendo agora e a operação que vai acontecer daqui a pouco. Medição de nível de serviço, né? Não adianta eu tentar medir o nível de serviço no todo, eu preciso medir nas partes, e dentro das partes, as entradas e as saídas. Então, eu preciso ser capaz de medir o tempo de serviço de todos os inbounds, de todos os outbounds, para, de fato, ir ajustando essa roda, né? Então, isso é o que eu chamo de relógio operacional ajustado. Eu preciso saber exatamente que horas que aquele pacote vai chegar ou deve chegar e que horas ele deve sair. Então, como é que eu vou ajustando todos esses ponteiros? Eu só consigo fazer isso se eu tiver um sistema de medição bastante eficiente. E eu preciso deixar de otimizar pelas partes e passar a otimizar pelo todo, o que muitas vezes é contraintuitivo, porque, especialmente quando as operações são maiores ou quando as operações são quebradas em diversos parceiros, né, que eu tenho um parceiro fazendo um pedaço, outro parceiro fazendo outro, ou faço próprio um pedaço, uso um parceiro para fazer o outro, a tendência é que se otimize pelas partes e não pelo todo. Para nós garantirmos um bom nível de serviço, a gente precisa olhar essa rodinha completa, ajustar o relógio e fazer a otimização pelo todo e não pelas partes. E essa é uma experiência de vai e vem. Então, quando a gente fala de logística e quando a gente fala de nível de serviço e do desafio que a gente tem, a gente precisa pensar que essa é uma avenida de mão dupla, ela não é uma rua de uma mão única, né? Da mesma forma que a gente precisa ajustar e integrar a entrega, a gente precisa fazer isso com a logística reversa. E quando a gente fala de logística reversa, ela não é só o fluxo físico, né, que ela traz consigo. Existe um fluxo físico, sim, que é o que a gente pensa, né, num primeiro momento, especialmente os profissionais de supply chain, mas existe um fluxo financeiro e um fluxo de informação que são muito importantes para fazer essa logística reversa acontecer. E eles são interconectados, a gente não consegue separar, muitas vezes, o que é o fluxo físico do que é o fluxo financeiro e do fluxo de informação. Então, falando primeiro do nosso fluxo físico. O fluxo físico, o equívoco mais comum que eu vejo é o tratamento da logística reversa como se ela fosse um frete retorno. Então, a logística reversa, ela não é um frete retorno. Ela é muito mais complexa do que um simples frete retorno. A complexidade começa porque ela exige a participação do consumidor na primeira milha. Então, isso não é verdade em 100% dos casos, mas é verdade na grande maioria dos casos. Então, quem inicia o fluxo físico de uma logística reversa, muitas vezes é o consumidor, que precisa ir lá, né, pegar o produto e levar ao correio, ou levar num posto de coleta para a logística reversa, é ele que dá esse primeiro passo. Essa primeira milha é feita pelo próprio consumidor. As operações de coleta, triagem e destinação são muito específicas. Então, como eu falei, a coleta, na grande maioria das vezes, ela é feita pelo consumidor. A triagem dentro dos centros, né, de abastecimento, dos armazéns ou dos pontos de coleta,
ela é muito importante. E você precisa ter treinamentos específicos e pessoas que sejam especialistas em fazer essa triagem. Então, tem uma primeira triagem que parece mais simples, que é: este produto que está aqui sendo devolvido, ele realmente é aquilo que deveria ser? Então, o produto está correto? O produto foi usado, né? O produto que está sendo devolvido, ele deveria ser devolvido? Ele está íntegro ou ele não está íntegro? Então, todas essas avaliações, elas precisam ser consideradas. Às vezes a gente tem produtos um pouco mais simples, onde essa triagem, ela também é mais simples, mas muitas vezes a gente está falando de produtos de altíssimo valor agregado, onde a triagem, a checagem de autenticidade do produto, a checagem de se não houve violação do produto, ela é muito importante. E aí, no Brasil, a gente tem um desafio incremental aqui, né? A gente tem todo o desafio de destinação. Então, na hora que eu fiz a triagem, eu preciso decidir se esse é um produto que volta para ser vendido, se ele é um produto que vai ser reciclado, se ele é um produto que vai ser destruído, e aí com todas as complexidades que a reciclagem e muitas vezes a destruição de um produto requerem, né, e que precisam ser tratadas. Então, isso é parte dessa logística reversa. Como é que eu vou garantir que a destinação adequada seja feita? E eu tenho o desafio do fluxo fiscal, porque não necessariamente o que seria melhor do ponto de vista de malha de reversa é o que a legislação fiscal me permite executar. Então, muitas vezes eu tenho ali um ponto de abastecimento a poucas milhas da onde essa reversa está sendo feita, mas eu preciso voltar o produto lá para o ponto de embarque que está super distante. Então, como é que aqui no Brasil também a gente, ao desenhar uma malha de logística reversa, leva em conta todo o fluxo fiscal que a gente tem aqui no país. Depois a gente tem o fluxo financeiro. Então, o fluxo financeiro, primeiro ponto é que o processo precisa ser rápido e fácil, né? Porque aqui a gente está falando de dinheiro e as pessoas costumam ser bastante sensíveis quando o assunto é dinheiro. Um segundo ponto que precisa ser observado e decidido pelas empresas é se haverá ou não haverá integração do fluxo financeiro com o fluxo físico. E o que isso significa? Significa que eu vou ou não fazer a devolução financeira, né, do dinheiro do meu consumidor só quando eu receber este produto de volta. Existem prós e contras da gente fazer essa vinculação. À medida que eu tenho muito mais segurança quando a vinculação é feita, eu também tenho muito mais demora, né? Porque eu preciso garantir que todo o processo de reversa, de coleta, de triagem, seja feito e para então liberar a devolução do pagamento, né? Os tempos desse fluxo financeiro, assim como a gente fala nos tempos do fluxo físico, eles precisam ser muito bem medidos, né, os KPIs do fluxo financeiro precisam ser acompanhados para garantir que o nível de serviço seja adequado. E as responsabilidades de cada elo na cadeia precisam ser muito claras, né? Tanto do ponto de vista de tempos, quanto do ponto de vista de impactos financeiros que cada um desses elos pode vir a ter, né? Então, durante o processo de reversa,
Muitas vezes, né, o produto foi devolvido adequadamente pelo consumidor, e aí ao longo do processo, né, ao passar por uma transportadora ou por um ponto de coleta, ou mesmo pela triagem, esse produto se danificou, estragou, molhou, e as responsabilidades precisam estar bastante claras para que depois o consumidor não seja o único, penalizado. E por último, mas não menos importante, a gente fala de reversa e fala também de fluxo de informação. Então, novamente, né, a gente fala de integração entre os diversos elos do processo. Então, aqui, a informação, ela aparece, né, na integração e na visibilidade em todos os slides que eu usei na apresentação de hoje. Visibilidade para todos os participantes. Então, assim como na entrega, é muito importante que os diferentes elos da cadeia, eles tenham visibilidade do que está acontecendo, na logística reversa, isso também é importante. Para o fluxo ser bem fluido, tanto o físico quanto o fiscal, essa visibilidade, quanto, desculpe, o financeiro, essa visibilidade ela é importantíssima. Em diversos processos dessa logística reversa, a gente vai precisar de sistemas específicos, e isso algumas vezes é menosprezado. Então, muitas vezes, o TMS que é usado, né, o sistema de transportes que é usado para fazer a entrega, ele não está preparado para gerenciar a logística reversa. Ou o WMS, o sistema que a gente usa dentro do armazém para fazer a entrega, né, armazenagem e entrega de produto normal, ele não está tão bem preparado ou não está setado para trabalhar com a logística reversa. Então, a avaliação dos sistemas que vão ser usados para o gerenciamento do processo de reversa, ela é fundamental. Não só do ponto de vista de quais são os sistemas, mas também qual é o setup que esse sistema precisa ter para permitir um adequado gerenciamento da logística reversa. E aí o uso da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ela, além de melhorar a experiência do consumidor enquanto momento de compra, então, a partir do momento que eu tenho uma inteligência artificial que me permite, por exemplo, entrar numa loja de óculos, né, uma loja online de óculos, e experimentar diversos modelos, e me ver ali no celular usando vários tipos de óculos, ou entrar numa loja de móveis, né, pensar num sofá novo para minha sala e ser capaz de visualizar na tela do meu tablet ou do meu celular aquele sofá que eu tenho intenção de comprar na minha sala. Então, à medida que que a inteligência artificial ela melhora a experiência de compras, ela também melhora todo o fluxo de reversa, porque ela tende a reduzir a quantidade de devoluções ou de retornos. Mas a inteligência artificial, ela também pode ser usada para prever os eventos de logística reversa, né, para prever os retornos e as devoluções, seja através da análise do perfil do comprador, né, da história de compras dessa pessoa, seja identificando, por exemplo, que né, está havendo uma compra de um mesmo item em tamanhos diferentes, né, isso acontece muito no caso de compras de moda, e que aquilo parece ser uma pessoa testando mais de um tamanho, né, comprando mais de um tamanho para ficar com aquele que serve melhor e devolver o restante. Então, o uso da inteligência artificial como ferramenta preditiva e de planejamento de eventos da logística reversa, ele é cada vez mais intenso dentro do e-commerce. Então, recapitulando aqui, né, o que a gente falou hoje, a gente vê um crescimento enorme do e-commerce. Então, crescimento esse que vem por mudanças em comportamento, vem por mudanças na forma
como as empresas estão indo ao mercado, então na estratégia de go-to-market das empresas, e vem por mudanças na exigência por um nível de serviço. E especialmente essas duas mudanças de estratégia de go-to-market e de nível de serviço trazem impactos importantes para o supply chain. A busca por entregas cada vez mais rápidas, não só mais rápidas, mas mais confiáveis e mais customizadas, também trazem um impacto importante. E por último, a experiência completa, né? A experiência na avenida de mão dupla, a experiência de receber bem o produto, mas também ser fácil de eu poder devolver esse produto. É isso que está, na verdade, impactando hoje o supply chain de tudo o que a gente faz em e-commerce, e é por isso que as empresas que hoje estão trabalhando com e-commerce estão precisando se reinventar. Acho que era o que eu tinha por hoje, né? Um bate-papo aqui, né? Passar um pouquinho da experiência e do que eu estou vendo acontecer aí, tanto na parte de serviço quanto de reversa, né? Que não deixa de ser um serviço. A gente às vezes esquece, trata a reversa como um patinho feio, né? Como tem muito dinheiro aí, um apêndice, né? Mas é super importante, faz parte da experiência. Eu mesma quebrei a minha barreira do e-commerce quando eu fui morar nos Estados Unidos e aprendi que era fácil devolver qualquer coisa que eu não comprasse e não funcionasse. Eu tinha uma barreira grande, eu compro no e-commerce de supermercado há muitos anos mesmo. Mas fora supermercado eu tinha muita barreira. E quando eu percebi que eu podia comprar e era seguro, eu não gostar ou não servir e eu poder devolver um produto, foi que eu comecei a comprar em e-commerce alucinadamente, aí vim para o Brasil, né, pude ter uma experiência parecida aqui, e eu acho que foi a reversa que me encantou, que me capturou como consumidora de e-commerce. Ana, obrigado, foi uma aula para a gente aqui. Eu brinquei nos bastidores aqui, eu queria ter 30 minutos entre cada palestra para ficar absorvendo tudo que eu estou recebendo e poder concatenar nas ideias. Mais uma vez, muito obrigado. Em nome do E-Commerce Brasil, queria te agradecer por ter disponibilizado o teu tempo e toda essa experiência para a gente aqui. Obrigado mais uma vez. Obrigada, foi um prazer. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!